Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para estar apresentando os instrutores da RH Treinari para que você possa entender um pouquinho qual é a formação deles e como a escolha por estar trabalhando na área da educação dentro da segurança de trabalho. Nós vamos começar hoje com o Robson. Robson está na RH Treinari já faz alguns anos e ele vai falar um pouquinho sobre isso para a gente. Robson, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos começar falando então como é a sua formação na área de segurança do trabalho, como é que ela se deu, o quanto tempo, a escolha, fala um pouquinho pra gente. Na verdade, no meio industrial, né, eu trabalhei já por 23 anos como eletrotécnico, e aí uma hora eu comecei a ver a defasagem que estava tendo, principalmente questão financeira, né, de salários, relacionado à minha profissão. Então, assim, não estava encaixando, eu precisava sustentar a minha família e o salário estava muito defasado, porque começou a ramificar, né? Hoje tem o eletricista instalador, o eletricista montador e assim por diante. Isso daí defasou muito o salário. Por esse motivo inicial que eu falei, eu preciso mudar de área. Como sempre gostei de ler, de estar sempre a par de normas, de lei, né, essa parte burocrática, eu acabei vendo aí o que poderia se encaixar com essa proeficiência que momentaneamente eu achava que tinha, né? E aí foi a hora que eu descobri a questão da segurança do trabalho. Eu estava trabalhando, prestando serviço numa empresa em Cotia, e foi feito lá uma readequação do projeto de implantação de ISO 9001. Aí eu falei, que legal, a pessoa que fez a implantação gerenciou muito bem, né, o treinamento, tudo. Eu falei, mas qual que é a sua formação? Eu sou técnico em segurança. Eu falei, opa, aí que despertou em mim essa visão para que eu, né, fosse para essa área. Legal. Então, justamente, primeiramente, por conta de uma melhoria na parte financeira. Isso foi o primórdio. E depois, a questão de conhecimento. E aí eu vim para Sorocaba, existia, né, algumas escolas com essa formação. Foi onde eu procurei, né, ter a formação, isso foi em 2011, 2012, né, a formação para técnico de segurança do trabalho, para poder atuar na área. Né? Mas até então você conhecia a área de segurança do trabalho, mas essa parte de educacional, treinamentos ainda não era... Não. Era só... Eu tinha essa vontade porque desde então eu sempre gostei dessa parte de comunicação. Né? Na minha vida profissional e social, eu sempre tive envolvido com a questão de associação de moradores ou de associação da APM, por exemplo, na escola das crianças, né, dos meus filhos. Então sempre tinha que ter esse contato, falar sobre algum item dentro da própria escola. Então... eu vi que eu não tinha a questão de... eu não tinha vergonha para eu propor, né, e mostrar o que era necessário. Facilidade para falar com o público. Sim, isso. Tirava de letra, vamos dizer assim, né? E foi isso que me motivou inicialmente. Mas em termos assim, vou trabalhar com treinamentos diretamente, inicialmente não. Eu gostava muito de palestras, sempre fui fã de Mário Sérgio Cortella, Roberto Chiniachique, Godri, Daniel Cury, sabe? Então sempre... e aí gostei, né, bastante dessa questão de ver a motivação que eles dão para a nossa vida profissional e pessoal. Então isso, eu precisava estar inserido nesse ambiente. O que me motivou foi, a princípio, uma mudança profissional. Como? Através da segurança do trabalho, foi a porta que eu achei para entrar nessa área. Né? E foi onde aí eu falei, agora eu preciso fazer o curso. Né? Fiz o curso e comecei a atuar na área, até então pela própria RH Treinari, eu fui chamado para trabalhar pela RH Treinari, mas assumi uma coordenação na área elétrica, que era o que eu tinha de muita experiência, né, nessa época. Para depois eu assumir realmente, né, o trabalho efetivo aí dentro da RH Treinari, como responsável na parte de... inicialmente a gente fazia um sistema de combate a incêndio, uma verificação, uma pré-inspeção do sistema de combate a incêndio. E aí foi onde eu comecei, né, a ter uma experiência maior nessa área. Na área de segurança do Na área trabalho. de segurança do trabalho, isso. E como veio aí a parte de instrutor de treinamento? Como que isso aconteceu? Em que momento? Aí na própria RH Treinari também... Então, você falou da RH Treinari, a sua formação ela é 100% dentro da sim. RH Treinari. Na verdade, isso aí eu sou... Como instrutor, né? Sim, eu sou, como que eu posso dizer, um pouco até suspeito de falar, porque quando
em 2010, 2011, né, quando eu tive a intenção de ir para a área de segurança do trabalho e também atuar na área de treinamentos, de palestras, na verdade, o nome que me vinha à cabeça era RH Treinária. Depois tomei conhecimento, né, que em 2005 foi formada a empresa, então, ou seja, estava assim, na primeira etapa, né, de formação dessa empresa, nessa época, então, falou, em 2010 conheci a empresa e sempre teve um renome, né, principalmente aqui na cidade de Sorocaba, isso ocorrendo para as outras cidades da região também. Então, eu como profissional da área, eu verificava que era necessário eu estar inserido nessa empresa. Para mim, o ponto de referência é RH Treinário. E aí eu comecei a pleitear, né, falou, até o ocorrido foi, né, contando particularmente nisso, depois também se quiserem cortar, só para vocês entenderem. Mas contando sobre o ocorrido, a RH Treinária também tinha um braço relacionado à parte de sistema de combate a incêndio, né? E eu fui participar de uma palestra que ia ter sobre esse evento, né, que estava sendo formado. E encontrei um grande amigo, né? Nessa época, esse grande amigo fazia também parte do quadro da RH Treinária. E conversei, ele ia ser o palestrante do dia. Falei, nossa, que legal, né? E falei, viu, eu estou me formando na área de segurança do trabalho, né? Há possibilidade de encaminhar o meu currículo para a empresa, mas na intenção, assim, de iniciar o meu trabalho lá dentro, não sabia que ia ser, como iria ser. E fui contratado, só que eu fui contratado para a área elétrica. Certo. Né? Até a princípio eu fiquei meio balançado, falei, nossa, não queria sair dessa área, mas, né? Mas para mim eu vi a oportunidade de adentrar no local para cumprir o objetivo que eu tinha. Né? E assim eu fiz, entrei trabalhar como colaborador, né, diretamente na área elétrica, e depois acabei recebendo o convite para poder atuar na área de segurança do trabalho como um auxílio com o pessoal que preparava o material para os treinamentos, né, no desenvolvimento Então, primeiro de você material. começou no desenvolvimento de material. Isso, exatamente. Junto com o pessoal que já trabalhava com isso, então fui usando a experiência que eu tinha na área profissional, principalmente voltando na área elétrica, industrial, né? Industrial, que você tinha todo o Exatamente. conhecimento dentro das Por empresas. 23 anos, né? Até aquela data, por 23 anos, já tinha trabalhado dentro, né, como diz o pessoal, em chão de fábrica. Então isso me deu o respaldo para poder ajudar muito nessa questão de desenvolvimento de materiais diretamente. E depois disso aí eu comecei, falei, eu vou assumir essa parte de docência também, né, que a princípio era o meu objetivo primórdio, né? E aí acabei conversando com o pessoal, eles me deram essa oportunidade, né, através do próprio gestor, do CEO da empresa, me deu a oportunidade e foi onde eu comecei a desenvolver. Óbvio, né? Primeira vez você fica com aquele, e aí, vou conseguir, né? Aquela palpitação, como que vai ser? Mas acabei desenvolvendo, né? O estudo nosso não para. Constante, né? É constante, até porque as normas que nós estamos, né, inseridos para trabalho acaba sendo renovada a cada ano, né, sempre sendo atualizado. Então, há necessidade de você também se atualizar. E aí, a princípio, o que eu precisava era me afundar, né, aprofundar em relação aos trabalhos que eu tinha que desenvolver como docente nos temas propostos, porque tinha algum que eu tinha eficiência para poder, né, proeficiência para poder desenvolver e conversar. Outros não. Outros eu tinha apenas conhecimento. Eu precisava me aprofundar até a questão de utilizar o tipo de equipamento ou fazer o estudo de caso daqueles materiais, daqueles equipamentos que eram utilizados dentro do âmbito da empresa, para eu ter proeficiência para chegar para o colaborador e, olha, realmente o que a gente está apresentando é isso, conforme a norma propõe, até mesmo incluindo no nosso sistema que nós trabalhamos, que é o NEPS, né? Falando sobre as normas, falando sobre o equipamento e o procedimento, principalmente, para daí eu poder falar sobre a segurança. Né? Naquele item que a pessoa, às vezes, infelizmente, o que a gente pega muito nas empresas faz tempo que eu trabalho desse jeito, sempre fiz assim mesmo, e aí a pessoa acaba fazendo por onde deixar de lado a questão de segurança. E essa é uma característica do professor, né, do docente que está lá no treinamento. Não é só o conhecimento da norma, mas também ter esse poder de persuasão. Sim. De falar, olha, ok, você sempre fez assim, mas agora você está aprendendo que não é dessa forma. Então, você ter esse poder sobre o seu aluno de transformar. Eu acho que isso, eu já conversei com alguns instrutores e alguns pontos que eles colocam para mim,
me colocam sempre, o poder que você está tendo sobre a vida daquela pessoa, Exato. estando como um instrutor de treinamento, como um docente da área de segurança do Exato. trabalho. Porque, de fato, você está exercendo um papel de salvar a vida daquele colaborador, Isso. porque você está levando para ele um conhecimento que pode salvar a vida dele, Exatamente. evitar um acidente. Então, assim, o que eu acho mais legal, mais interessante desse papel como instrutor de treinamento na área de segurança do trabalho, como docente, é você ter essa percepção de que você não está ali só levando conhecimento, mas você está levando um conhecimento que pode vir a salvar a vida daquela pessoa. Com certeza. A gente acaba saindo do âmbito da indústria. A gente acaba conversando com a pessoa, mostrando que ela tem vida fora da indústria. E isso é o principal item de segurança, porque ela chegou bem ali para trabalhar. Eu comento isso em maioria dos treinamentos que a gente vai dar. Você chegou bem para trabalhar. Você deve sair melhor ainda. Óbvio, às vezes cansado, um pouco chateado pelo dia de trabalho, né, a dureza que foi, dependendo da situação, mas missão cumprida. Opa, saí, agora eu vou para o braço da minha família, vou lá, né, seja aí para quem já é matrimoniado ou não, mas enfim, vou para o braço da minha família, curtir um pouco com ela, com missão cumprida, fiz tudo o que era necessário de acordo com o que é proposto pela minha profissão e principalmente com segurança. Então a andragogia que a gente tem que utilizar como docente, como instrutor, não só da parte relacionada ao que ele está trabalhando no âmbito da indústria, né? A norma em si, como a parte psicológica. Exatamente. Deixar ele seguro do que ele tem que fazer com segurança e, infelizmente, às vezes a gente tem que mostrar alguns itens que acaba num treinamento deixando a pessoa meio desconfortável, que é falar sobre o acidente. De repente precisa até mostrar um vídeo de acidente para a pessoa falar, nossa, abrir o olho e falar, olha o que está acontecendo, o que pode ocorrer, eu não tinha noção disso ainda. Mas por quê? Para que ela possa, né, estar assim orientada, primeiramente, e conscientizada de que ela precisa observar a questão de segurança no seu dia a dia e a cada ponto que ela vai desempenhar o serviço dela, em qualquer que seja o setor. Porque às vezes ela acha que só o serviço dela que ela está fazendo é que merece de segurança, e não. Eu preciso ver o ambiente onde eu trabalho, onde eu estou inserido, e a questão psicológica, que às vezes eu vou trabalhar na empresa, não estou bem, de reportar isso ao meu gestor também, até por questão de segurança. Né? Porque pode acontecer o fato de eu estar descontente com alguma coisa pessoal, da minha família, né, da minha vida social, trazer isso para a empresa e acabar interferindo em questão de atenção no equipamento que eu estou utilizando. E aí ocasionar algum acidente comigo ou com terceiros que estejam em volta. Isso que eu acho fundamental, esse papel do instrutor, do docente de treinamento na área de segurança do trabalho. É que ele não esteja atento somente à norma, aquilo que a lei fala, aquilo que precisa ser aplicado e executado, mas que ele traga por trás o porquê que ele deve fazer com segurança. Pela empresa, pela produção, Exatamente. mas que ele olhe também para ele. E um professor que tem essa sensibilidade de mostrar isso, de levar isso para a sala de aula é muito importante. Com certeza. E isso é uma coisa que nós aqui da RH Treinari prezamos muito, que os nossos instrutores de treinamento, nossos instrutores, nosso corpo de docente, sejam pessoas que optaram pela carreira de docência. Sim. Né? Não são pessoas que em alguns momentos escolheram ou foram conduzidos para isso, mas que no momento em que chegaram nesse ponto da carreira, falou assim, não, é isso. É isso que eu quero para minha carreira, eu quero ser docente da área de treinamento e segurança do trabalho. E o que é gostoso nessa área é você, depois do trabalho feito, no final do expediente, e isso já escutei por várias vezes, nossa, às vezes alguns tratam como instrutor, como professor, ou às vezes até mesmo pelo nome, Robson, nossa, eu gostei da informação, nunca tinha pensado dessa forma. Falar, muito obrigado pela instrução que eu recebi, porque em termos profissionais eu não tinha tido essa visão ainda, né, da periculosidade que pode causar. Então, ou seja, a satisfação que você acaba sentindo de dever cumprido é muito maior. Então, no meu caso, por ter feito essa opção de trabalhar diretamente com treinamentos, é óbvio, a gente precisa, como eu falei, já se preparar todo dia, mas é a opção de você deixar a pessoa que está escutando a tua mensagem, além do conhecimento que ela está adquirindo, confiante que ela precisa fazer tudo com segurança, ter essa visão ampla dentro da empresa. E não só, eu acho que não só dentro da empresa, né? Você acaba levando e leva isso para a vida dele, para fora da empresa, para casa, dirigindo, enfim, em tantas situações. Exatamente. Para a gente finalizar, Robson, para quem está aqui assistindo esse vídeo, é técnico de segurança, ou às vezes ainda nem é técnico, e se interessou por esse assunto, qual que é a dica que você pode dar para uma pessoa que queira seguir nessa carreira de docente, professor de treinamento?
Primeiro de tudo é você ter amor pelo que faz, isso é essencial. Então, no meu caso, né, amor pela instrução, pelo fato de estar colaborando com o próximo. Agora, em termos de conselho, vamos dizer assim, é que você procure, primeiro, se aprofundar na questão de norma, goste muito de ler. Né? Você, profissional da área, quer vir da área de segurança do trabalho, quer vir para a área de docência, primeiro de tudo, goste de ler, vem para essa área que você vai precisar ler bastante. E a questão é você utilizar a satisfação profissional de estar inserido nesse ambiente, acaba fazendo com que você se habilite por esse motivo, né, por você estar tentando passar essa informação para o próximo, a adquirir cada vez mais conhecimento. Então a dica que eu dou é, veja, faça vamos dizer assim, um exame de consciência primeiramente. Eu tenho aptidão para isso? Olha, não tenho agora, mas eu posso desenvolver, porque todo ser humano é capaz de desenvolver. Então eu vou para trás desse desenvolvimento. E aí você pode contar conosco, os docentes, o pessoal da RH Treinari, que está apto para poder te ajudar a abrir a tua visão em relação ao trabalho que tem que ser desenvolvido dentro de uma empresa, com um grupo. As outras questões, peraí, mas e para se comunicar? Isso daí você acaba desenvolvendo com, né, o passar do tempo, assim, obviamente, vai depender de uma pessoa para outra, mas que é necessário, primeiro, você ter o ímpeto e, se é um sonho, um objetivo, você cumprir, assim como foi o meu caso, né, ir atrás disso daí para ser realizado. Segundo, vai depender de algumas coisas técnicas? Vai, mas daí já depende de você. Se você tem o seu objetivo traçado, nada vai impedir com que você pare com esse objetivo, a não ser você mesmo. Então, o conselho que eu dou é, primeiro, tenha o objetivo. Segundo, procure se especializar na área. E vem com a gente que é certeza de sucesso. Robson, muito obrigada. Fiquem com a gente, vamos ter mais alguns vídeos aí falando sobre isso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é só se inscrever. E se você gostou do vídeo, dá um like e compartilha com as pessoas que você acha que pode estar gostando desse conteúdo também. Até a próxima! Que ótimo!